Olá, está começando agora o programa Insight, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo, eu sou vice-coordenador do Comitê de Ética e a proposta do nosso programa é trazer para o trabalhador da saúde investigações relevantes realizadas no SUS e também uma oportunidade para os pesquisadores darem a devolutiva das pesquisas realizadas para a Secretaria de Saúde. A nossa convidada hoje é a doutora Vera Lúcia Mira, professora associada da Faculdade de Enfermagem da USP, cuja pesquisa vai em torno da questão do treinamento e desenvolvimento à saúde. A pesquisa realizada, que a doutora Vera é a coordenadora, a autora principal, chama-se Crenças da Equipe de Saúde nas Ações de Treinamento e Desenvolvimento Institucional. Como vai, Vera? Oi, Luiz. Boa tarde. Vera, eu, em primeiro lugar, gostaria que você falasse um pouco sobre o grupo de pesquisa que você faz parte, que é o NEPAGEGES. Isso, é um nome comprido, né? É difícil de falar. Quero, antes de falar do grupo, também falar da oportunidade de estar aqui. É um privilégio para a gente poder mostrar a nossa pesquisa, um pouco do nosso trabalho. E é também uma grande responsabilidade representar esse grupo de pesquisa, que tem pesquisadores muito competentes, muito sérios, que desenvolveram com muito empenho essa pesquisa. Esse grupo foi criado em 97, é um grupo antigo. Ele foi fundado pela professora Maria Helena Trenchi Ciamponi, uma professora titular lá da escola, que já se aposentou. Então, eu fiquei na liderança do grupo. Até hoje é uma referência importante para a escola e fora da escola, né? Uma pessoa que faz falta no grupo, mas a vida é assim, né? E esse grupo tem desenvolvido trabalhos, pesquisas relacionadas ao ensino de graduação em enfermagem, né? Duas linhas de pesquisa principais, o ensino e a gestão de recursos humanos, sobretudo nos aspectos da educação profissional e a sua avaliação, a avaliação dessa educação, uma gestão por competência e também a avaliação das ações educativas. É um grupo cadastrado no CNPq e também quero mencionar, ressaltar que para a realização dessa pesquisa a gente teve o apoio financeiro do CNPq, e isso faz muita diferença na vida de um pesquisador, porque você consegue recursos mais facilmente para lidar com a estatística, enfim, favorece demais. A pesquisa não seria a mesma sem esses recursos. Ok, Vera. Para entrar no tema, queria que você esclarecesse primeiro para a gente qual é a diferença. A gente fala sempre em educação, treinamento, desenvolvimento. O que diferencia uma coisa da outra? Se a gente pensar classicamente, existe uma diferença, né? Mas não há um consenso. Na verdade, o treinamento apareceu em função de uma capacitação mais operacional. Então, toda a ação de educação sistematizada para uma tarefa, nós chamamos de treinamento, né? Com vistas a um resultado de curto prazo, né? O desenvolvimento, ele vai um pouco além. Ele pega um pouco a esfera mais pessoal. Agora, essas coisas estão perdendo... de atitudes, de atitudes, ideias. Ambos têm a finalidade de capacitar as pessoas no que a gente chama de chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. O treinamento, ele está mais voltado às habilidades motoras e ao conhecimento técnico, científico, né, ao teórico, a parte cognitiva da educação.
enquanto o desenvolvimento pode estar mais relacionado ao atitudinal. Então, o que a gente tem visto é que na administração, por exemplo, na área da administração, não há uma diferença grande, né? Porque o treinamento de uma pessoa pode ser uma oportunidade de desenvolvimento para outra. À medida em que um treinamento, ele é idealizado como uma ação instrucional para determinada tarefa. Por exemplo, um equipamento novo na instituição, o trabalhador vai ser capacitado a manusear este equipamento, né? Isso bem na atribuição das tarefas. O desenvolvimento, ele vai um pouco além, pensando já na progressão da carreira. E há pouco tempo existia uma diferença importante entre eles. Agora, a área de administração chama de TID, treinamento e desenvolvimento. A área da psicologia social e do trabalho acrescenta o E de educação. Então, é treinamento, desenvolvimento e educação, TDE. Aí, já pensando na educação, extrapolando o contexto do trabalho, né? Numa reconstrução constante do conhecimento. Então, considerando também as suas experiências anteriores, sejam elas relacionadas ao trabalho ou não. Então, ou seja, essas coisas, na verdade, a tendência é convergirem numa única direção, Isso. Que seria o TED. TDE. TDE. Isso. Treinamento, desenvolvimento e educação. E educação, como se fosse um crescente, né? O treinamento, uma coisa mais focada na tarefa. O desenvolvimento amplia um pouco essa visão para a progressão na carreira. E a educação, que abarca a vida do indivíduo fora do cenário de trabalho. Outra coisa que provoca dúvida em mim, eu acho que na maioria das pessoas, é que se fala de educação continuada e educação permanente. Tem também diferença? Essa dúvida não é só sua, nem de muitas pessoas. A gente tem muitas discussões sobre isso. Existem várias definições a respeito de educação continuada, a respeito de educação permanente. E a gente tem visto, na verdade, que a educação permanente, o termo foi um pouco banalizado, né? Porque a gente vê no cenário de hoje que a gente precisa, no serviço, sair um pouco dessa forma taylorista de treinamento e desenvolvimento, né, que a gente vem passando, para uma concepção mais ampla de treinamento, uma visão mais globalizada, um cenário mais articulado. Educação bancária. E a educação permanente, ela é fundamentada na educação, na concepção pedagógica emancipatória do Paulo Freire e na teoria de aprendizagem significativa, né? São os pilares da educação permanente. Na educação continuada, a gente tem várias definições do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana, mas, enfim, classicamente, a educação continuada, ela está presente muito nas instituições de saúde hospitalares e, sobretudo, para a equipe de enfermagem, com uma definição de promover programas de capacitação voltadas para o técnico científico. Então, ela fragmenta também e volta um pouco àquela questão da diferença entre educação e treinamento e desenvolvimento, né? A educação continuada está mais focada no saber técnico das pessoas, mais na atribuição dentro daquela instituição de saúde, né? E utiliza para isso algumas estratégias pedagógicas, didáticas mais tradicionais, como aulas expositivas, bonecos, né? Então, digamos que a educação continuada, ela é mais tradicional e mais normativa,
né? Você aprende a manusear um equipamento, você aprende uma técnica cirúrgica, uma técnica de injeção, de sondagem, uma polaridade, então, semelhante à do treinamento e desenvolvimento e educação. Se a gente fizer uma analogia, a educação continuada é o treinamento. Para alguns estudiosos que têm essa visão mais sectada das duas, de educação continuada e educação permanente. E a educação permanente seria a educação de um modo geral, que ela vem de uma política pública, né, do Ministério da Saúde, que é a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Então, ela não é um serviço, uma concepção. Ela tem uma ideologia de uma política pública. E ela acrescenta nesse cenário a transformação das práticas pedagógicas e das práticas de saúde. Então, a formação é do trabalhador dentro dos princípios do SUS e das diretrizes do Ministério da Saúde. Portanto, é muito maior do que a gente chamar um serviço dentro de uma instituição de educação continuada ou de educação permanente. Por isso que eu falei que o nome está um pouco banalizado, porque em função dessa política, quem tinha o nome de educação continuada passou a chamar de educação permanente. Do ponto de vista semântico, não tem diferença. Entendi. Né? Eu acho que o que é principal de tudo isso é que hoje em dia tem já uma concepção mais consolidada de que o indivíduo está sempre se reeducando, né? Acho que isso é o bacana do contexto atual de quem trabalha com a educação permanente, continuada, a educação de um modo geral. De um modo geral, isso. E a ideia, assim, a educação permanente, ela está voltada, uma característica importante é que ela reconhece o aspecto educativo do próprio trabalho. Então, os espaços são coletivos para reflexão, para problematização da prática, numa construção participativa e coletiva. Então, dando mais autonomia ao indivíduo, que é o que tem a ver com a educação, né, emancipatória do Paulo Freire. E trazer mais significado àquilo que os trabalhadores têm recebido de educação. Então, a educação é feita no trabalho e para o trabalho. Né? Joia, Vera, super interessante. É gostoso conversar disso, né? Eu gosto. Mas vamos focar na pesquisa. Conta um pouco quais foram os objetivos da pesquisa. Nós tivemos 3 objetivos principais, né? Conhecer e analisar um pouco as crenças dos trabalhadores de saúde, de toda a equipe, nas ações de treinamento, desenvolvimento e educação. A gente pode adotar daqui para frente, assim, sistema de treinamento, lato sensu, pensando em todas as ações educativas possíveis de qualquer natureza. Porque vocês pensavam nessa coisa de que se fala muito que o trabalhador é resistente, era essa a base, que o trabalhador não gosta de treinamento, não gosta muito de educação continuada? O que é que... Não, tem as duas coisas. Eu acho que tem muita resistência e tem muita gente que gosta muito, né? A gente tem os dois extremos e eu acho que, sobretudo, a adesão dos trabalhadores está relacionada às crenças, né? Existem outros trabalhos feitos fora da área da saúde que mostram que as crenças são preditoras, quer dizer, elas influenciam na adesão ao treinamento. Então, considerando tudo isso que a gente já falou, e mais o investimento em torno das ações educativas, as expectativas que são geradas, tanto nos educandos quanto nos instrutores e gestores, a gente resolveu
avaliar, analisar se a educação está se propondo, está alcançando os resultados que ela se propõe. E a gente partiu para analisar primeiro as crenças, pensando nas crenças, acho que é um esclarecimento à parte, né? O que é crença? Ela está aparecendo ali na tela. Convicções, ideias ou compreensões que pessoas possuem sobre determinado assunto ou situação. Exatamente. Então, essas ideias, essas convicções são pessoais, né? Diferente da opinião. A opinião é sempre uma coisa mais individual. A crença, ela pode ser compartilhada por um coletivo, como é a religião, que é o aspecto mais clássico para se exemplificar uma crença. Então, o que a gente tem visto em outros estudos, e o que a gente queria ver aqui, o quanto as crenças em determinados aspectos estão influenciando nas ações, nos resultados das ações educativas, né? Muito bem. Para você que começou a assistir agora o programa Insight, meu nome é Luiz Gracindo e esse é um programa que traz convidados que são pesquisadores na área da saúde, que vem dar a devolutiva do resultado de suas pesquisas para o trabalhador. A nossa convidada hoje é a Vera Lúcia Mira, professora da Escola de Enfermagem da USP, cujo tema de pesquisa é o treinamento e desenvolvimento em saúde. Vera, e fala um pouco de quem foram os sujeitos da pesquisa, quem foi que vocês buscaram? Tá. Só posso voltar um tiquinho nos objetivos, que a gente começa a falar de uma coisa, de outra. Enfim, então nós queríamos conhecer as crenças das pessoas, dos trabalhadores, tanto no sistema de treinamento como um todo, e no sistema, no subsistema, podemos dizer assim, do processo avaliativo do sistema de treinamento. E também ver se tinha relações entre as variáveis sociodemográficas, ou seja, a escolaridade, a idade, a formação, com as crenças nessas ações educativas. Então, a gente fez alguns testes estatísticos para ver se existia relação. Então, nós aplicamos para isso 2 instrumentos diferentes, 2 escalas psicométricas, ou seja, escalas que o respondente tem. Na primeira, a respeito do sistema de treinamento, ele dizia de 1 a 10 o quanto ele acreditava naquela ação. São itens afirmativas que o respondente vai dizer de 1 a 10 o quanto ele acredita. E a outra escala, que era essa escala do sistema de treinamento, uma escala desenvolvida por pesquisadores da UNB, já validada. E a segunda escala, que era uma que é bastante conhecida na área da saúde, que vai discordo totalmente até concordo totalmente, em 5 pontos. Também os respondentes aludem àquilo que eles concordam ou não com aquele item de avaliação. Então, variando de 1 a 5 pontos. E aí isso foi aplicado a profissionais de saúde de diversas categorias? Diversas categorias. A gente tinha profissionais médicos, a enfermagem, claro, era o maior contingente. Cerca de 80% da nossa população era da equipe de enfermagem. Isso acho que é explicável porque é o maior contingente dentro das instituições de saúde e também porque a educação continuada é tradicionalmente presente na área da enfermagem. Então, talvez tenham mais trabalhadores, o critério era ter participado de programas de treinamento, né? Então, a gente teve mais adesão de profissionais da área da enfermagem. Mas tivemos farmacêuticos, fisioterapeutas, dentistas, e os profissionais de enfermagem nos diversos níveis. Isso, auxiliar, técnico e enfermeiro. E alguns enfermeiros com cargo de chefia. Certo. E quais foram os resultados que você pensaria assim, mais interessantes para a gente apresentar para o trabalhador? Olha, tem bastante. Eu vou pensar nos principais,
quando a gente fez a análise estatística, a gente, na verdade, a análise fatorial, que divide a escala em dimensões de análise, nós tivemos no sistema de treinamento três dimensões, 3 domínios para análise, né? Você me permite dar uma olhada para eu não esquecer nenhum resultado? Mas a primeira dimensão do sistema de treinamento está relacionada às crenças, nas contribuições do treinamento para o indivíduo e para a instituição. Se aquele treinamento que ele estava fazendo realmente estava contribuindo, valia para o seu trabalho. Isso. Era válido para aprimorar de alguma forma ele aprimorou o conhecimento, melhorou a prática diária de trabalho, né? A segunda dimensão era a crença no processo de levantamento de necessidades de treinamento, que esse foi uma coisa que a gente pode até dar uma atenção especial depois. E o terceiro foi crença no processo e nos resultados do treinamento, né? Parece que tem muito a ver com a primeira dimensão, que é a contribuição, é que você tem outros resultados que não exatamente a contribuição pessoal. Uma avaliação do curso. Uma avaliação. Se o curso foi bom, se não foi bom. Isso. Né? Que resultados foram obtidos. Então, as 3 dimensões, elas estão relacionadas às 3 principais fases de qualquer programa de treinamento, que é o levantamento de necessidades, os resultados e o processo, né? O processo e os resultados. Tá? O que foi muito semelhante à pesquisa original, né? A primeira pesquisa que construiu esse instrumento. E a gente teve scores bastante altos de crença, ou seja, as crenças são muito favoráveis em todas as instituições, foram 14 instituições pesquisadas, né, nos 3 níveis de atenção, e as crenças variaram, tiveram uma média de 7,7 pontos, numa escala de 1 a 10. Então, a gente está com uma satisfação, uma crença de quase 80%. É uma crença forte. Que é considerado um bom resultado. Um bom resultado, um excelente resultado. E na outra escala, no processo de avaliação, também foram identificados 3 dimensões, foram identificadas. A primeira, finalidade, técnica e resultados do processo de avaliação, ou seja, se a avaliação está avaliando aquilo que de fato elas propõem avaliar no treinamento. Uma outra era a perspectiva de implementação de outras técnicas de avaliação, sobretudo a avaliação do impacto, que é a mais útil e a menos comum, porque ela vai avaliar o resultado não na referência das pessoas, mas na prática do trabalho. O que é que foi transformado depois da ação educativa. Que é bem mais difícil. Que é bem mais difícil. De fazer, né? Mas é possível, a gente fez alguns estudos, é possível. É complexo, mas a gente tem que investir mais nisso, né? Encarar esse desafio. E a terceira dimensão, que é a interferência individual nas medidas de avaliação. Ou seja, fazer um programa educativo é uma coisa bastante comum. Fazer a avaliação, não. Então, para a avaliação da aprendizagem, por exemplo, que é uma das avaliações mais empregadas, você faz um teste de conhecimento antes e um teste de conhecimento imediatamente após o treinamento. Então, você chegar para um treinamento e já responder um teste de conhecimento, isso gera expectativa nas pessoas e algum desconforto. Mesmo sabendo qual é a finalidade dessa avaliação, as pessoas têm um pouco de medo, né? O que é que você vai... Não gosta, né? Tem a memória da faculdade, da escola. Tem aquela coisa punitiva, e aí as pessoas pensam já, o que é que vão
fazer com esse resultado? Eu estou aqui há tanto tempo e vão descobrir que eu não sei nada. Enfim, gera um pouco. Então, a gente pesquisou também essas interferências. E, nesse sentido, também, a gente teve crenças bastante fortes, né? Na variação de 1 a 5, a média foi 4. Então, está aí perto dos 80% também, que é bastante bom. Na relação das crenças com as variáveis, a gente encontrou que a idade e o sexo, elas não têm relação com as crenças no sistema de treinamento, mas tem relação com o sistema de avaliação. Os homens, eles acreditam mais na finalidade da avaliação, acreditam mais do que as mulheres, embora isso tenha que ser interpretado com cautela também, porque a gente tinha 10%... A saúde tem muito poucos homens, né? Eu estava pensando isso. 10% da população do estudo era masculina. Então, a gente tem que pensar em outros ajustes, mas do ponto de vista estatístico foi significativa essa relação. E as mulheres acreditam mais do que os homens na possibilidade de implementação dessa avaliação do impacto. Né? Interessante. Parece meio antagônico, né? Parece. Tem outras coisas que a gente vai aprofundar a análise, porque elas parecem antagônicas, né? Uma coisa interessante é que as pessoas com mais tempo de experiência profissional e tempo de formação, elas têm crenças, embora todas tenham sido altas, favoráveis, elas têm crenças inferiores a quem tem menos experiência. Não sei, isso é um aspecto negativo, porque se a crença vem da experiência, as pessoas que têm mais experiência profissional acreditam menos, é um aspecto ruim, né, a ser pensado. No entanto, que é o que parece incoerente ou antagônico, é que as pessoas que estavam participando de treinamento no momento da coleta de dados, ou que tinham um número maior de participação em treinamento e um número maior de horas de treinamento, acreditam mais no treinamento e na avaliação. Então, a gente viu que a experiência específica que determinava mais a crença. E na análise estatística, essa relação foi mais forte do que a anterior, do que a experiência profissional, como preditor de crença. Então, são várias coisas aí que vai ter muito material ainda para pensar. A gente teve diferenças com função muito interessantes. E uma coisa que chamou bastante atenção, né, só para falar mais desse resultado rapidamente, é que a atenção nós dividimos, como tinham vários hospitais, várias unidades básicas, nós dividimos, agrupamos esses campos de coleta em atenção primária, secundária e terciária. A atenção primária tem scores inferiores aos da atenção secundária e terciária, em todos os instrumentos, nos 2 instrumentos, em todas as dimensões de análise estudadas. Para mim é surpreendente. A gente não achou surpreendente, mas assim, ficou muito claro que conforme aumenta o nível de complexidade da assistência, no sentido de complexidade e gravidade tecnológica, de agravo, aumenta a crença no sistema de treinamento e no sistema de avaliação, né? Acho que a gente tem, na pesquisa, a gente analisou bastante o papel social da assistência primária
e o papel, o perfil profissional de quem trabalha num setor de alta complexidade, que na verdade precisa muito de capacitação técnica, né? Porque a gente estava falando de educação continuada, educação permanente, treinamento, enfim. Aí isso acaba fazendo uma diferença. Isso. Todas as coisas são importantes, porque é indispensável que a gente tenha capacitação técnica para o trabalho. Com certeza. Né? Então, as duas coisas existem juntas e cada uma tem um papel bem importante. Vera, tua pesquisa é muito intrigante, tem várias coisas que a gente poderia explorar aqui, mas infelizmente nosso tempo está esgotando. Estamos no fim. Tá bom. Então, queria agradecer a tua presença. Você tem algum agradecimento, alguém que aí que você lembrou, que gostaria de falar? Eu não quero nem falar nomes para a gente não correr o risco, né, de esquecer alguém, mas eu acho que, sobretudo, o grupo de pesquisa, né, nós temos um trabalho, acho que foi a primeira pesquisa que a gente fez, uma pesquisa de todo o grupo, e isso foi muito legal. Né? Apesar dos atropelos operacionais, o grupo se empenhou. Eu acho que o agradecimento, e não é nenhum agradecimento, é compartilhar que essa pesquisa não foi feita por mim. Né? Foram vários pesquisadores que puseram isso para frente. E, de fato, como você falou, tem muita coisa que a gente já analisou e muita coisa que a gente quer analisar ainda. E agradeço a você, a Secretaria, por ter dado essa chance. É muito legal a gente estar aqui e mostrar um pouco do trabalho. Tá bom. Tá? Muito obrigada. E aí eu devolvo um pedido para que, quando os resultados forem chegando, os artigos forem sendo publicados, para publicar na nossa Biblioteca Virtual em Saúde. Né? Que atualmente a pesquisa ainda está em fase de análise, mas os resultados vão para a Biblioteca Virtual em Saúde, cujo site é http://sms.sp.bvs.br. E então, em breve, teremos os resultados da pesquisa da Vera lá na nossa Biblioteca Virtual em Saúde. Bom, como esse aqui é o programa Insight, né, que vai ao ar toda terça-feira, às 14 horas, aqui no canal Profissional. Lembrando sempre que esse canal é feito por você e para você. Muito obrigado.